lugar. Deixa esse lugar viver em nós. Santo Espírito, deixa esse lugar. Deixa esse lugar viver em nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar-nos no teu abraçado, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, deixa esse lugar, deixa esse lugar viver em nós. Santo Espírito, deixa esse lugar, deixa esse lugar viver em nós. Nosso desejo seja feito tua santo, tua bênção, nós queremos receber de nós. Venha nosso desejo seja feito unção, tua promessa, nós queremos receber. Venha nosso desejo seja feito tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha nosso desejo seja feito tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche esse lugar, enche nosso coração, enche esse lugar, enche esse lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche esse lugar, enche esse lugar, vive em nós. Deixa esse lugar, deixa esse lugar, deixa esse lugar. Vive em nós. Esse é o nosso desejo todos os dias. Deus continua o nosso louvor. In the spirit of Jesus, e as angústias ele passou, que seu amor encontra paz. Deus é refúgio, ele é poder, ele dá nosso nos corações, ele conhece, que vem deste ele diz, estou aqui, estou
Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, e a promessa te dou. Que hoje vão necessitar de diferentes pais, essa educação que Deus e traz contra meu mundo sacrificado, minhas angústias, Ele consola, meu amor, que encontro paz, Deus é refúgio, Ele é poder, Ele atrás, ovelhas do meu viver, suas mãos, Ele agradece, Ele veste Ele diz que estou aqui, estou aqui. Estou aqui, ao seu lado se estarei. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eu peço a ti, estou aqui, estou aqui, estou aqui, ao seu lado se pensarei. Estou aqui, estou aqui, diga estou aqui, eu não peço a ti, diga estou aqui, eu não peço a ti. O Senhor está se o céu e mostra a silêncio. Os irmãos se colocarem em pé e nós orarmos. Senhor Deus do Pai, estamos aqui, Senhor, em tua casa, temos a oportunidade nesse momento de falar com o Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve o coração dos teus filhos, as necessidades que cada um dos teus filhos aqui não atende, Pai. De acordo com a tua vontade, sobre cada um deles. Colocamos em tuas mãos, a tua igreja, pedimos a tua presença no nosso meio, cuida de nós.
Disse muitas vezes a minha mas eu estou não existe. Eu estava prestes a descobrir que meus sonhos ser humano de harmonia estava se realizando. A coisa mais difícil que eu fiz no ministério foi o dia. Eu disparava aqui no restaurante mesmo, se ajoelhar e todo suado clamando pela vida. Glória de Deus, histórias de fé e fidelidade. Haja adoração. Aquele é o dia mais lindo da minha vida. Eu estava prestes a descobrir que meu sonho de ser humano de harmonia estava se realizando. Eu tinha uma condição de saúde que não me permitia engravidar. A solução seria a fertilização. No mesmo mês que o médico disse para mim, eu engravidei. E isso para mim já era um milagre. Mas em questão de segundos, tudo mudou. Durante a emoção, a gente percebeu que esse médico mudou. De alerta para antes, a gente ficou em silêncio. E aí eu perguntou, eu posso falar tudo do momento? Nossa, nesse momento, o coração vermelho. Acho que você tem que dizer. E aí ele disse, o bebê tem uma cardiopatia incompatível as artérias são doentes. E assim que nasceu, precisa fazer a cirurgia. Apesar do risco de não trazê-la para casa, nós confiávamos no amor e na soberania de Deus e sabíamos que Ele estava no controle de tudo. Então, apesar do choque, a gente continuou os preparativos para a chegada da nossa vida, mesmo sabendo que a gente poderia voltar para a casa segura. Ao nascer, o coração da nossa bebê seria do tamanho de uma mexinha. Suas artérias seriam muito fininhas e delicadas, e as quatro coronárias precisariam ser preenchidas. Se as artérias fossem boas, a chance de sobrevivência era de 95%. Mas caso as artérias fossem ruins, as chances diminuiriam muito. Então a nossa oração passou a ser literalmente pela anatomia do coração do ser. O parto foi um momento de muita expectativa. A equipe obstétrica e a equipe cardiológica e todas estavam ansiosas para saber como ela reagiria ao respirar pela primeira vez. E a nossa filha nasceu linda, mas ela teve que ficar por mim. Depois de 2 dias, nós recebemos submetido a cirurgia. Eu não pude segurar minha filha. Ela só passou por mim a caminho do alteiro. Eu a percebi e disse, filho, você precisa ser forte e corajoso. A coisa mais difícil que fiz no ministério foi o dia para aquela cirurgia. Eu necessitei de recompensa. Eu não podia fazer nada. De volta da meia-noite, quando a cirurgia terminou, eles nos chamaram para o nosso querido. Eu estava lenta, nem parecia que tinha feito a cirurgia. Na quinta-feira pela manhã, ela estava doida. Mas por volta do meio-dia, o engenheiro veio visitar e ele comigo. A doutora disse, pega a cadeira, beijo, conversando com ela, toda a oportunidade. Eu liguei para o presidente da nossa associação e falei, pastor, olha para mim. Eu estava eles estavam consigo na hora do lanche. Depois eu percebi que eles pararam nos restaurantes mesmo, se ajoelharam, todos ficaram. Depois de 2 dias, a gente pôde trazer junto para casa. Nossa filha era linda, que cabia no nosso colo. A gente pôde ser forte e saudável. E desde o momento que ela começou a pedir muito. E a oração da gente era sempre a mesma. Papai do céu, pagou o meu vizinho perfeitinho, e foi aí que na sua vontade Deus mudou dele, perfeitinho, a completar essa vida.
Todos os anos, quando a gente fazer o checado de coração, o meu coração que me pecava. Que daí eu penso, será que eu estou muito certinho? Será que vai acontecer uma coisa mal? E daí eu lembro como Deus nos livrou até aqui. Nossa redenção de Deus bondoso. Provavelmente. Acorde com o amor de adorar pessoas através dos títulos e ofertas. Então, conforme a música que você cantar, você pode falar. Deus quer abençoar, senão tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se vier você for a Deus, um milagre se realiza. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se vier você for a Deus, milagres se realizará. Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, em tua presença, nós queremos te dar graças, te agradecer porque a tua bondade nos abençoa, a tua misericórdia se renovou na nossa vida. No dia de hoje nós pudemos estar em tua casa para te buscar. Que nesse momento nós recebemos nossos dízimos e ofertas como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, tem feito por nossas vidas. E recebemos os nossos louvores como forma de agradecimento. Abençoe cada família representada, que saímos aqui preenchidos e transformados por teu amor. Queremos pedir por esse servidor, Senhor, também queremos decidir esse lugar em São Francisco. Em teu nome que oramos. Amém. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado a todos. Nós estamos aqui mais um dia com a oportunidade de adorar o Rei do Universo. Olha só que oportunidade maravilhosa que nós temos. Eu tinha um professor na faculdade chamado Paulo Rodo. Ele é um chileno, pensa só. Ele era professor de hebraico, e ele era chileno e não falava muito bem português. E fica bem complicado de aprender. Mas aí ele tinha um pensamento que ele não chamava as provas, as provas que tem na faculdade, ele não chamava de prova, ele chamava de privilégio. Então lá estava lá no calendário, na matéria, né? Privilégio em tal dia. A gente já sabia que o privilégio é a prova, né? Mas por que ele chamava de privilégio? Ele dizia isso, né? Ele chamava de privilégio porque ele dizia que era um privilégio aprender a língua agora
qual a Bíblia foi escrita, né? No caso do hebraico. Esse é o privilégio, nós aprendemos a língua, o idioma na qual a Bíblia foi escrita. Por isso que é chamado de privilégio. E aí, quando nós estamos aqui na igreja, estamos na casa de Deus, nós devemos nos sentir também privilegiados. Porque nós podemos desfrutar da presença daquele que é o Todo-Poderoso, que ainda tem todo o poder, no céu, na terra, em todo lugar. Esse é o grande privilégio que nós temos. Eu não sei se já não chegou a ler, mas acho que ela vai chegar. Eu queria passar um vídeo para vocês, para convidar vocês para um grande encontro. Se chama assim, um grande encontro, onde vai estar muita gente junta. Aí, tanto que o nome do encontro é Together. Together é a palavra em inglês para juntos. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo aí, tá? Esse daí já? Não, né? Mas para quem vai dar maiores detalhes, vai ser o pastor Rafael Santos, que ele está organizando os organizadores. Vai dar mais detalhes sobre isso. Mas eu já vou tentando para você uma coisa. Esse Together, né? Ele não é um evento, como a gente costuma ter, vai ter um evento em tal lugar, tal dia, não. É algo que para perdurar durante toda a nossa vida. Porque é uma oportunidade de nós nos envolvermos e aprendermos mais sobre como contribuir para o reino de Deus e para a sociedade das pessoas. No Together, nós vamos todos para Recife. Daqui a pouco ele vai explicar, algumas coisas. Vamos todos para Recife e lá grupos vão sair divididos para lugares diferentes. E nesses lugares que nós vamos, que você vai ver daqui a pouco, nós vamos ter a oportunidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tanto com ações sociais, quanto com ações missionárias. Né? Então nós teremos essa oportunidade. E aí, quem pode ir? Quase todo mundo. Eu digo quase todo mundo porque de 15 anos até 969 pode ir. Abaixo de 15 anos aí já não vai poder. Por quê? Porque, como eu falei, nós vamos fazer muitas coisas externas. Não é aquele negócio que vai passar uns 5 dias de casa, né? Passar 5 dias sentado ouvindo palestra. Não. Nós vamos na casa mesmo, nas ruas, nas casas, nas fontes, enfim, vamos estar na informativa, né? No meio ali das pessoas, da comunidade, enfim. Então, de 15 anos até quantos anos você quer aumentar a pegada, pode ir. Obviamente, de 15 até 17, né, precisa ser responsável, ou estando presente, ou autorizando uma outra pessoa como responsável dela da viagem. Né? Nessa ainda, eu mantenho a submissão, sobrevisão, eu protesto. Sempre a missão de crer que você jamais matou e você não. E depois da 22 de novembro, nosso encontro será aqui, Mateus 20, tarde e claro, você. Então, preste muita atenção. Este foi dia 16 de junho, Together. Movement, preparem-se porque as vagas são limitatíssimas e tem mais. Todos os participantes ganharão uma linda e expressiva trilha de português, espanhol e inglês. A aula que ainda não acabou. Todos os participantes concorrerão a uma viagem missionária internacional com tudo pago, passagens, viagens e habilitação para os seguintes destinos: Índia, Tailândia, Cabo Verde, Líbano, Equador, Amazônia e o Paraguai. Deve ter a missão de uma forma extraordinária. Together, meu Deus! Aí, já pensou? Tu ganha uma viagem para ir para o Egito, fazer missão no Egito. Não sei nem qual é o idioma que fala no Egito.
não vai aprender, tem que estar lá do aprender. Nem que seja um portunhol muito ruim, mas dá um jeito aí. Mas aí, olha, aí um resumo bem mesmo, mas vou tentar detalhar algumas coisas aqui a mais para você. De 18 a 22 de novembro, tá? No final do ano, a sede do encontro vai ser em Recife. Então nós vamos sair, vamos para Recife, tal. De lá, grupos vão se dividir. Vai um grupo para Natal. Alguém já foi para Natal? Não conhece Natal, não? A oportunidade de conhecer Natal, quem sabe agora. João Pessoa, alguém já foi João Pessoa? Aí, só uma pessoa aqui. A oportunidade também de conhecer João Pessoa. Já foi para Fortaleza? Ceará? Olha, Fortaleza já é mais perto, talvez, né? Então, tem a oportunidade também para Fortaleza. Tem também Maceió. Alguém já foi para Maceió? Alagoas. Só. Tem duas famílias que viajam muito aqui. Eu quero lugar demais. Fernando de Noronha. Agora eu peguei você, né? A oportunidade, quem sabe? Teresina. Aí você gasta não, né? E aí, esses são os lugares onde nós vamos nos dividir. Um grupo vai para Teresina, um grupo vai para Fortaleza, um grupo vai para Natal, um grupo vai para Pessoa, um grupo para Maceió e outro grupo para Fernando de Noronha. Para vocês terem ideia, para Fernando de Noronha e para Teresina, isso eu já sei que vocês vêm de avião. Eu desconfio que para Fortaleza também, porque de Recife para Fortaleza é uma distância boa, né? Mas quem for para Natal, no pessoal, Maceió, que é mais perto, vai de ônibus, né? E isso já é como na inscrição. Você não vai pagar passagem de avião para ir para Fernando de Noronha, nem vai pagar a taxa de conservação que paga também. Você sabia que para ir para Fernando de Noronha, você paga uma taxa de conservação lá, não chega. Botou o pé na ilha, pagou. É, literalmente. Você não comprou nada, já vai daqui. Antes de chegar, já está daqui. Então nós vamos ter essa oportunidade. Para quê? O que é que nós vamos fazer nesses lugares aí? Trabalho escolar, missão, ação social, na prática, essas coisas. Quem for, vai
destruir. Essa é a guerra. Essa é a batalha que nós vivemos hoje em dia. Por muitas vezes nós estamos como Jó, no meio da guerra e sem saber nada. E meu papel hoje seria abrir a sua mente, abrir a nossa mente, para que nós vamos compreender e ter noção de que nós estamos vivendo uma guerra, vivendo um conflito. Como eu falei, é de um lado Deus, Ele quer nos salvar, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa prosperidade de vida, como a Bíblia diz. E do outro lado, nós temos Satanás, que quer nos destruir, quer destruir a nossa família, Ele quer acabar com tudo. E eu estou ali, no meio, sendo o alvo da destruição de Satanás. Mas ao mesmo tempo eu estou ali no meio, sendo alvo da salvação de Deus. Só que tem um detalhe. Esse conflito, ele vai acabar um dia, sim, com certeza. Mas esse conflito, ele, muitas vezes, a vitória é dada para o inimigo. Sabe por quê? Não é porque ele é mais forte, não é porque ele é mais poderoso, não é porque ele tem mais armas, é porque o alvo dele se torna mais caro. O alvo dele abre brechas. O alvo dele dá oportunidades. E esse é um perigo que nós não podemos correr. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 8 do livro de Êxodo. Nós vamos ver aí um exemplo de um momento que Deus ele queria libertar o povo. Você lembra aí, conhece a história de Moisés, a libertação do povo lá no Egito, né? E aí o livro de Êxodo ele foi escrito contando a história da saída do êxodo do povo do Egito para a terra prometida que Deus havia falado a Moisés. E nessa saída do povo do Egito, logo no começo houve um certo, vamos dizer assim, uma tentativa de acordo por parte do faraó. E aí eu queria ver com vocês pelo menos duas propostas que o faraó fez e que nós podemos tirar uma lição para a nossa vida. Vamos ler ele, capítulo 8, verso 25. O verso 25 diz assim: Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Deixa eu contextualizar você nessa proposta. Olha aqui para mim. A proposta era a seguinte. Primeiro Deus ele falou com Moisés. Ele vai começar a história. Falou com Moisés, falou, vai matar o povo, tal. E Moisés vai. Quando ele chega lá, ele vai conversar com o faraó. E aí ele fala assim, é o seguinte. Vocês podem adorar o seu Deus, mas não saiam do Egito. Vocês podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Não saiam daqui. Sabe o que é que isso me ensina? É que por muitas vezes, Satanás ele quer fazer você pensar que, estando no Egito, você pode adorar a Deus e está tudo certo. Porque você pega e de vez em quando você faz uma oração, aí está tudo certo. Porque você pega e de vez em quando você lê um verso da Bíblia e está tudo certo. Porque de vez em quando você vai lá e posta um verso bíblico lá no seu Instagram e está tudo certo. Porque de vez em quando você doa alimento para alguém e está tudo certo. Sendo que eu não pergunto. Se Deus queria libertar o povo aqui do Egito, essa proposta que o faraó faz, vão, vocês podem adorar a Deus, mas permaneçam no Egito. Eles estariam sendo livres? Sim ou não? Não estariam livres. Mas eles não estariam adorando a Deus? Na proposta do faraó, eles não iriam adorar a Deus?
Mas estariam livres? Não estariam livres. Eles não iam cultuar a Deus. Iam, mas não estariam livres. Eles iam oferecer sacrifício? Iam ou não iam? Iam. Talvez eles jejuassem, talvez eles lessem a Bíblia, talvez eles cantassem, talvez eles fizessem diversas coisas. Mas o fato de estar no Egito não os tornaria livres. A gente tem um pensamento normalmente propagado aí no estudo que não, de vez em quando a gente vai na igreja. A gente tem um exemplo na igreja da Semana Santa. Quantas pessoas você conhece que volta para a igreja quando a Semana Santa vai lá? Quantas pessoas você conhece? Talvez você conheça muita gente que faça isso. Mas eu digo para vocês que não é o que Deus quer. Isso não é fazer a vontade de Deus. É achar que somos libertos. É o que Israel queria, fazer com que o povo achasse que estava sendo liberto. Mas na realidade não estava, porque eles iriam permanecer no Egito. E eu vou dizer para vocês uma coisa, que quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, aí sim nós somos libertos. Você lembra, por exemplo, de Zaqueu? Você lembra de Zaqueu? Zaqueu era visto pelas pessoas como uma pessoa desonesta, quem sabe traidor do povo, porque as pessoas o viam como alguém que servia a Roma, e Roma subjugava o povo. E então ele estava servindo aqueles que estavam escravizando eles, fazendo eles sofrer, ele era um traidor. Era cobrador de impostos, e muitas pessoas viam como ladrão, vamos usar essa expressão. Perdão. E aí, já que uma coisa no caso de Jesus, ele nos trazou de uma lição grandiosa para a nossa vida. Ele nos diz, ele nos ensina, através da história dele, ao desapego às coisas materiais. Daquele que era visto como talvez um ladrão, desonesto, corrupto e tal, agora passa a nos ensinar sobre desapego aos bens materiais, que davam aos pobres, enfim. Depois do encontro com Jesus, houve essa transformação, essa libertação. Você lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo perseguia os cristãos, matava. Se você ler a história dos livro de Atos, você vai ver que Paulo estava ali, por exemplo, na morte de Estevão, que foi morto perante muita gente. Paulo estava lá. Perseguia os cristãos, matava. E aí, em determinado momento, Paulo teve encontro com Deus, com Jesus, no caso, e ele passa agora a ser um apóstolo, passa a servir. Deixa de matar e passa agora a ser o alvo daqueles que queriam matar o povo de Deus. Uma transformação, uma libertação daquela vida que ele estava vivendo. O próprio Moisés, nessa história que nós lemos um pouco, Moisés, em determinado momento, ele matou um egípcio. Ele morava no Egito, foi criado, ensinado na ciência egípcia, e em determinado momento ele foi lá e matou o egípcio. E hoje ele ainda teria uma agravante. Os policiais que nós temos aqui podem me ajudar aí. Seria uma agravante a mutação de caráter, seria uma agravante, né? Ainda ia dar uns anos a mais de pena ali, né? Então Moisés matou e ainda escondeu o corpo, né? Uma mutação de cadáver. Só que a Bíblia chama Moisés de um homem mais manso que a luz da terra. Eu fico pensando, se mais manso matou um, eu quero ver ele mais bravo, né? É complicado, né? Mas olha, se tornou um homem mais manso porque em determinado dia ele viu uma sarça dentro de uma planta, uma arbusto ali, queimando, mas não se consumia. De repente ele vai lá e quando chega, ele encontra-se ali com Deus, com Jesus.
E após esse encontro, Moisés se tornou um dos maiores líderes da história do cristianismo, do povo de Deus. Depois de um encontro verdadeiro com Deus, que é havendo assim uma transformação. O fato é que, para sermos libertos, nós precisamos de uma transformação. A Bíblia diz, eu quero contar o século de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. O verso 2. Romanos 12, verso 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, o outro texto traz a palavra, Alexandre. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De um lado, de outro, a vontade de Deus. Porque não tem como as duas coisas andarem juntas. Não tem como o mundo e a vontade de Deus andarem juntos. Não dá. Por isso que nós vemos aí diversos textos de casa esse papel. De um lado o mundo, do outro a vontade de Deus. Porque não tem como as duas coisas andarem juntas. O fato é que eu preciso escolher que lado eu vou andar. Se eu andarei do lado do mundo ou do lado da vontade de Deus. Porque não tem como andar dos dois. Andar dos dois lados é fazer como o Paulo queria. Você pode ir lá orar. Você pode ir lá cantar. Você pode ir lá ler a Bíblia. Você pode ir lá fazer o jejum. Mas permaneça no Egito. As coisas do mundo. É do que o Faraó queria. Você pode ir lá fazer isso, fazer aquilo, cantar, pregar, permaneça no mundo. Deus que sabe mais do que o Faraó queria e é o que sabe mais que é hoje. Fazer com que nós pensemos que estamos livres, servindo a Deus, mas naquela andada que estamos. Quando a Bíblia diz aí transformar, é porque nós devemos ter uma transformação, uma mudança. E a mudança não começa aqui, ó. Porque a mudança diz transformar pela renovação da nossa mente. Porque isso é até hoje. As nossas ações, elas primeiro começam na nossa mente. Ou você, por exemplo, eu estou aqui e de repente eu quero pegar o meu celular, que está aqui. A minha mente passa um comando para o meu corpo, meu braço, no caso, minha mão, fazer esse movimento, pegar, fechar, segurar. Comecei na minha mente, o movimento. Poucas vezes você vai ter um espaço, né? Um movimento voluntário. Assim. Normalmente, as nossas ações, elas começam na nossa mente. É por isso que nós falamos na nossa mente. Primeiro, nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Você vai para a universidade e ensina muito a expressão cosmovisão, né? É a visão do mundo. Como você enxerga o mundo. Como você enxerga as coisas que estão ao seu redor. Da sociedade, da vida, da família. O fato é que nós precisamos mudar a nossa mente. Você tem que parar de pensar como o mundo pensa. E passarmos a pensar como Deus quer, uma Bíblia que nos mostra. As nossas crenças devem se basear não no que todo mundo pensa. A nossa cosmovisão deve se basear no que a maioria das pessoas acredita. A nossa forma de pensar não deve se basear no que é mais comum entre as pessoas. A nossa forma de pensar deve se basear no que Deus diz na sua palavra. Porque, pense só comigo, nós não sabemos fazer as coisas corretas. Por natureza, nós
tendemos a ir para o lado errado. Nós partimos de uma natureza pecaminosa, então nós tendemos a nos levar para o lado do pecado. Não estou dizendo que é natural, mas nós somos condicionados por diversas coisas a isso dentro da vida. Vou dar um exemplo bem simples aqui, talvez para viajar. Quem sabe que eu tenho 2 cestas aqui de comida. De um lado, eu tenho aqui uma cesta com maçã, pera, que mais uva. Diga aí, qual é a fruta aí? Manga, banana, tá aqui, ó. Cesta dessas frutas. Do outro lado aqui, eu tenho uma outra cesta. E essa daqui ela tem pudim. O que mais? Chocolate. O que mais? Pizza. Bolo. Sorvete. Sei lá o que mais. Das outras eu queria falar, né? Mas daqui eu não quero. O que mais tem aqui nessa cesta aqui? Hambúrguer. Gente, é só vontade, viu? Hambúrguer. E o que mais tem aqui? Pastel, pronto, você entendeu? Se eu te dou a oportunidade de você escolher, qual você vai escolher? Não minta não! Porque da última vez que uma pessoa que escolhia tudo. Quando foi na hora do almoço, não colocou uma banana. Eu voltei depois, não pegou uma banana. Fiquei só observando, não ver. Aí foi lá, cabeçada, galinha, não sei o quê. Esse não vai pegando, não tô cheio. Não, já. Escolheu as outras coisas mesmo. Qual lado você escolheu? Qual cesta você escolheu? Escolheria a fruta. Só pegou um pouco de banana. Botei uma bolsa no meio de tudo. Nós tendemos a escolher aqui, mas não. Por quê? Porque é bom, é gostoso, mas o que é bom para você? O que é bom? Aqui ou aqui? A fruta ou o hambúrguer? A fruta, né? Para nós, o mais saudável, melhor é aqui. Aí uma prova de nós não sabemos tomar as decisões corretas para nossa vida. É por isso que as minhas escolhas devem ser baseadas no que Deus sabe o que é melhor. Eu não acredito que Deus sabe o que é melhor para mim. Você não acredita que Deus sabe o que é melhor para você? Então por que você vai fazer todo o seu jeito? Não do jeito de Deus. As nossas ações devem ser baseadas no que Deus me diz, não no que eu quero, no que eu penso, no que eu acho. Eu não assim diz o Senhor. Volta a sua Bíblia aí no dedo. Êxodo capítulo 8. Capítulo 8, verso 28. Diz assim: Então Faraó disse: Eu me deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir por longe, e orem também por mim. Aqui o segundo pedido que o Faraó faz, segunda proposta. A proposta é o seguinte: olha, vocês podem fazer sacrifícios ao seu Deus, mas não vão muito longe. Não vão muito longe, não. E no final da mão dele, igual para mim também. Sabe o que é que isso me ensina? Isso me ensina que muitas vezes você, quem sabe um dia vem um culto como esse, quem sabe um dia você de repente fica emocionado e diz: eu vou na igreja, e começa a ir, aí quem sabe um dia é batizado também e tal.
E Satanás ele vai fazer você pensar que você pode até ir, mas não vai muito longe não. Não se aprofunde no cristianismo. Não se aprofunde na fé. Vá lá e vive uma fé rasa. Vai lá e tu vai para a igreja, de vez em quando, uma vez ou outra tu vai. Uma vez ou outra ali tu dá uma oferta. Uma vez aqui e acolá, aí tu canta uma música. Uma vez ou outra tu faz uma oração. Vai lá e vive uma fé rasa. Não precisa só estudar não. Negócio de estudar a Bíblia todo dia. Negócio de ir para a igreja todo mundo. Negócio de pregar o evangelho. Negócio, não precisa disso não. Você vai e vive uma fé rasa. Eu chamaria de crente raimundo. Sabe como é o crente raimundo? Pela igreja do mundo, né? Crente raimundo. E você vive um cristianismo mais ou menos. Nem é mais nem menos. É muita luta dele. É uma religião mais ou menos. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que escreveu um livro, inclusive eu aconselho você a ler. O título do livro é meio estranho, mas é muito bom. O título do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Muito bom livro. Aí imagina assim. Eu vou contar aqui uma história. Quando eu comecei a namorar com os caras, eu estava namorando ainda, e eu tinha lido esse livro há pouco tempo. E eu falava muito dele, então eu gostei demais dele. Eu falava cartas de um diabo, eu aprendi, tal. E a mãe dela era meio rígida, assim, demais, tal. De repente, um dia eu ganho um outro livro, que não é cristão, não, um livro de, tipo aquele diabo da ajuda, né? E deram o título do livro, Mais Esperto que o Diabo. Aí ela abriu o livro, né, lá, aí ficou meio assim, né, tá pensando que eu gosto de Satanás. Tanto livro como o diabo que eu tenho. Mas o título do livro, ele traz uma forma ali, uma altura de mostrar as artimanhas que o inimigo traz para pensar que nós estamos servindo a Deus como uma realidade cristã. E nesse livro ele diz assim, que uma religião mais ou menos é tão proveitosa quanto nem a religião. Ou o cristianismo mais ou menos é tão proveitoso quanto nem o cristianismo. Uma religião moderada é tão proveitosa quanto nem uma religião. Ele está dizendo que se é para você ser cristão, você tem que ser cristão. É para viver o cristianismo de forma não é errado, não é mais ou menos. Porque você não aproveita nenhum nem outro. Não aproveita o que Deus quer e nem se perde logo em Deus. O fato é que nós precisamos entender uma coisa. Deus ele quer nos salvar. A Bíblia diz em João, capítulo 8, eu vou encerrar com esse texto. João, capítulo 8. Você já conhece o verso 32? O verso 32 diz: conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Você já conhece. Mas eu queria ler o verso 36. O verso 36 de João, capítulo 8, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Deus quer fazer é libertar cada um de nós das garras do inimigo. Ele quer nos livrar das armadilhas que Satanás usa para nos destruir. Ele quer nos libertar daquilo que nos prende a ideia do mundo. Ele quer nos libertar, quem sabe, do vício. Ele quer nos libertar, quem sabe, de uma vida que não é de acordo com a vontade de Deus. E Ele quer nos libertar disso. E quando a Bíblia diz, quando o Filho verdadeiramente nos libertar, quando o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É porque muitas vezes nós achamos que somos livres, quando na realidade não somos. Quer que eu diga para você o que é de fato ou verdade? Liberdade não é fazer o que quer. A gente acha que liberdade é fazer o que quer, mas não é. Liberdade é você fazer, você poder fazer o que quer e escolher não fazer.
Por exemplo, uma pessoa que está viciada no álcool. Para você, quem sabe ser livre, ela pode beber o que ela quiser. Mas ser livre é você ter a oportunidade de beber, de tapar, e escolher não fazer. Isso é ser livre. Porque pergunta para um alcoólatra se ele está livre. Não está preso, ele não consegue deixar. Pergunta para o humano se ele consegue abandonar. Ele está preso, ele não consegue deixar. Pergunta para o usuário droga se ele está livre. Ser livre é você mesmo podendo fazer, escolher, ter a força e a oportunidade de escolher não fazer, porque isso aí não é para mim. Não vou beber, porque não é para mim. Mas você pode, você quer, até quer, mas não vou, porque não é para mim. Isso eu sei. Eu posso usar agora, eu posso, mas não vou, porque não é para mim. Eu sou livre. Você pode fazer o que você quiser e achar que está sendo livre. Mas na realidade, ser livre é mesmo podendo fazer isso que você fazer. Tem diversas coisas aí que você pode fazer. Que você, entre aspas, é livre para ir e vir, fazer o que quiser. Mas muitas dessas coisas nem tem. Quantos aqui talvez não tiveram a vontade, o desejo, tiveram uma necessidade numa igreja que não estava aqui, de alguém chegar ali na frente e falar de Deus, falar de Jesus, e quem sabe apelou a você, e você ficou com muita vontade, e eu queria fazer parte da igreja, eu queria batizar, eu queria, mas aí fica um negócio segurando você assim na cadeira e não deixa você ir não. Tem até vontade, tem até um desejo de ir, mas eita, eu tenho que deixar isso, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que mudar isso. São coisas que nos prendem. Aí eu pergunto, isso é ser livre? Ser livre, mesmo podendo escolher, você decide não fazer. Mas você vencer aquilo que talvez você vê que é algo bom. E tem algo que fica ali tentando impedir de ir. E aí você pensa assim, isso aqui me prendeu. Quando nós nos encontramos com Deus, com o Filho, com o começo verdadeiramente seremos. Satanás ele tenta fazer você lembrar todos os dias de coisas que nós podemos vir a perder e entregar nossa vida a Deus. Coisas que talvez você vai ter que abandonar por entregar sua vida a Jesus. Porque você vai ter que abandonar, deixar de fazer certos lugares, porque você vai deixar de fazer certas coisas, porque você vai deixar de usar certas circunstâncias, porque você vai deixar de beber isso, porque você vai deixar de falar aquilo, porque você vai abandonar isso. E ele fica todos os dias tentando nos lembrar de coisas que nós teríamos que nós perderíamos ao entregar nossa vida a Jesus. Mas sabe o que é que ele não diz? Ele não diz das coisas que nós vamos ganhar. Ele não diz das coisas que nós iremos desfrutar quando entregamos nossa vida a Jesus. Ele não fala que você poderá desfrutar de uma vida eterna ao lado de Jesus. No melhor lugar que alguém pode imaginar. Num lugar onde não vai ter morte, não vai ter chuva, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Onde todas essas coisas ruins que nós vemos e vivemos não existirão mais. Ele não nos lembra que nós podemos sim aqui ver nessa terra viver uma vida muito melhor do que muita gente vive. Vai ter sofrimento, aflições, dificuldades, sim, como qualquer outra pessoa. Só que tem uma diferença. Em meio às aflições, às dificuldades, aos sofrimentos, que porventura venham a ter, nós não estaremos sozinhos em momento nenhum. Sempre terá um Deus que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Não se engane. Deus ele quer nos libertar.
Satanás quer nos destruir. Não deixe que ele vença. Não dê a vitória àquele que quer destruir você. Não deixe que a sua vida seja um instrumento que Satanás quer roubar, quer destruir. Mas que a sua vida seja um instrumento que Deus quer salvar, algo que Deus quer transformar, que Deus quer resgatar. Não perca as oportunidades que tiver, todos os dias, de entregar a sua vida a Jesus. Nós teremos hoje uma demonstração de alguém que quer entregar a vida a Jesus. Eu queria convidar aqui o Lucas. Pode me ver, por favor? Lucas aqui, né? Lucas, bem estudadinho e tudo. É igual a gente, certo dia nós fomos visitá-lo, o Júlio não estava em casa, né? Mas nós fomos visitá-lo e uma das perguntas que eu fiz, perguntei a ele mais ou menos assim, por que ele queria ser batizado, né? Por que ele queria ser batizado? E ele disse que eu nunca me conecto. E eu acho que não tem mais argumento que isso, não. Precisa de mais do que isso. Entender que é o caminho certo, que é o caminho de Deus, que é a vontade de Deus, que é o que Deus quer para mim, é o que eu quero. É isso. E Lucas, eu queria fazer para você 3 perguntas, mas eu não queria mais difícil, não. É só sim ou não. Não é para você falar essas coisas, as 3 perguntas simples, você pode responder sim ou não, né? Todo mundo pode ter essa oportunidade. E eu queria que a cada resposta do Lucas, eu queria que você respondesse com um amém, bem forte. Mas tem que ser forte. Se tu tá, tu vai não. Se tu amém fraco, tu volta feita e vai falar. Mas nesse aí, Lucas, você tem que falar um amém. Lucas, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Nós temos aqui a Bíblia. E a Bíblia, ela contém toda a vontade de Deus. Tudo que Deus quer para a sua vida, Lucas, tá? Nós encontramos a vontade de Deus no princípio, do começo assim, de Gênesis a Apocalipse. A vontade de Deus escrita nos mandamentos, são todos os aspectos da nossa vida, nós encontramos aqui na palavra de Deus. E a pergunta que eu faço a você, Lucas, você aceita a Bíblia como única regra de fé e prática na sua vida? Amém! Gostou desse amém? Segunda pergunta. Nós acreditamos que Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, para nos salvar. E nós temos a oportunidade de hoje aceitarmos esse Jesus, poder desfrutar da graça dele através do sacrifício que ele fez por nós na cruz. E a pergunta que eu faço: você aceita esse Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida? Amém! Agora tem que ser desse amém, você tem que falar mais forte aí e ficar em pé. Dizer amém, você vai lá. Esse é o que eu quero comunicar. Lucas, é o seu desejo, nesta manhã, ser batizado nas águas, demonstrando de forma pública a sua entrega a Jesus e passando a fazer parte do povo de Deus de forma mundial da igreja que Cristo está aqui em Paulistana? Amém! A pergunta dele foi sim, a resposta dele foi sim, foi óbvio. É claro que sim. Isso é claro, papai. Não é isso aí. Pronto. Agora eu quero que eles respondam a pergunta. E você, claro, que pergunta responder. Quem aqui está feliz pela decisão do Lucas levantar a mão e dizer amém? Amém! Aqui é o seu povo. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei na igreja, sou do Rio Grande do Norte, né? Quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Norte, uma cidadezinha chamada Alcobombites, que hoje tem uns 14 mil habitantes, mas na época tinha uns 12, talvez. E eu encontrei na igreja, quando eu fui, eu encontrei ali uma família. Primeira vez que eu fui para a igreja, eu sentei lá no banco assim, mais ou menos desse lado assim, na cadeira. Lembra a roupa que eu fui, calção, short preto, com a Amsterdã, e uma camisa de São Paulo, preto também, com o nome Rogério Senna atrás. Eu estava ouvindo Rogério Senna.
Aí eu fui lá que me deram minha primeira Bíblia, a primeira roupa social também foi muito grande. Diversas coisas, né? Quando eu viajei para fazer seu igreja bíblico numa outra cidade, os irmãos da igreja me ligavam mais do que a minha família. Esse rapaz aqui é nosso filho. E eu digo, você da igreja entendesse, nós chamamos uns aos outros de irmãos porque somos uma família, todos filhos de Deus. Você faz parte dessa família a partir de hoje. Eu queria fazer uma oração, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Deus e Pai, aqui está o meu filho, Lucas. Nós pedimos que o Senhor continue cuidando, abençoando e protegendo. Que essa decisão que ele tomou hoje, Pai, seja para toda a vida. Colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Lucas, nós vamos nos preparar, aí você pode dialogar, nós vamos nos preparar. Quando isso, a igreja vai permanecer aqui louvando o Senhor. Nós vamos nos preparar para o batismo de Lucas. Amém. Enquanto eles se preparam mais para levar aqui, de uma música bem conhecida, entrego a ti, vamos cantar juntos. Por muitos lugares eu passei, dos teus milagres eu quis dizer, até que um dia te encontrei, e tua presença descansei, dos sonhos que queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, e quantas pessoas não acreditavam, sorrindo que a vida te foi. Devo a ti a minha vida, Senhor, entrego a ti tudo que sou, como viver sem teu amor. Não vou vencer e faz de mim paz do mundo, queda em nós, eu me dobro coração, se
tua bondade, teu amor, ao entregar-te na cruz, a morrer no lugar, onde existe muita dor, eu quero ser a tua voz, traz as tuas